tema de hoje é espaço rural na Ásia, Europa e na Oceania. Vamos a partir de agora analisar essa questão do espaço. Eu tenho aqui agora, iremos estudar os dois espaços, o espaço rural e o espaço urbano. Então, o que caracteriza ali a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano? Ele se caracteriza por uma maior dispersão de quê, professor? Dos edifícios, das casas, via de acesso. Significa o quê? Que no campo, esses edifícios, a gente não vai ter edifícios no campo. A gente vai ter o quê? Barracões, silos, casas grandes e muito distante uma da outra. Então, essa característica, a primeira diferença entre o espaço rural e o espaço urbano é justamente isso. A questão do quê? Do acesso à rede elétrica. Tem regiões que vai ter acesso à rede elétrica, as outras, a sua maioria, não vai ter. Não vai ter, por exemplo, a infraestrutura básica, como, por exemplo, estradas encascalhadas, né, ou pavimentadas. Então, essa diferença entre espaço rural e urbano, justamente às vezes gira em torno do quê? Da infraestrutura e das formas de infraestrutura que é o que é aplicado num espaço e no outro espaço. Nós vamos lá agora para o quê? Para a caracterização do espaço rural. Então, o espaço rural ele é caracterizado também por atividades econômicas como a agricultura, a criação de gado, a silvicultura e o extrativismo dos recursos naturais, além de territórios cuja finalidade principal é a valorização de tesouros culturais, ambientais, por exemplo, as chamadas unidades de conservação. A aplicação aqui, unidade de conservação, também pode ser entendido por parques florestais. Então, tem aqui algumas atividades econômicas que elas são intrínsecas ao quê? Ao espaço rural, que é o extrativismo. Ele pode ser vegetal, mineral ou animal, a agricultura, a pecuária, a silvicultura e aos parques florestais. Então tem aqui, por exemplo, extração de ouro na Austrália. Então a extração de recursos minerais, ela ocorre aonde? Está dentro da cidade? Não. Isso aqui está o quê? Na zona rural, está no campo. A colheita de arroz, ele está fazendo essa colheita dentro de uma cidade? Não. Então, essas atividades são específicas desse espaço, do espaço rural. A criação de gado leiteiro na Holanda. Cultivo de seringueira para extração de látex na Malásia. Isso também é um tipo de silvicultura. E parques nacionais, como a gente está vendo aqui, o Parque Nacional aqui na Noruega. Vamos lá. Então, gente, a paisagem rural aqui, a gente tem que ter ideia também, ela é bastante diversificada. Tá? Então, essa diversificação aqui, ela é o quê? Ela passa principalmente no componente cultural, tanto no meio de tradições, como no meio de técnicas. Aqui eu tenho as festas tradicionais, por exemplo, dança, determinado tipo de dança. Como a gente está trabalhando aqui os três continentes, Europa, Ásia e Oceania, pode ser qualquer uma festa tradicional, por exemplo, uma dança espanhola ou da Itália, e técnicas aqui. Só que técnica é que você está mostrando para nós? Essa aqui, por exemplo, é a produção de vinho. É uma técnica que foi muito utilizada, e uma técnica milenar. Aqui é o lagar, que é uma área onde a fruta é jogada, onde a uva é jogada, o indivíduo pisa sobre ela, esmagando-a. Então aí o suco da uva, ela é embalada, depois de embalada ela é condicionada, e esse condicionamento aqui ela vai dar origem ao vinho, ok? Então ela é uma técnica. Então, além disso, a gente tem que ter sempre essa noção que o campo ele carrega esses componentes culturais, tanto da questão cultural em si, né, como a questão também das
técnicas, e são às vezes técnicas milenares, como essa da técnica da produção de uva. Então, por exemplo, são técnicas que estão há milênios aí, né, surge ali na Ásia, né, vai para a Europa, depois vai para a Oceania. E agora vamos também o que? Dentro da paisagem rural se desenvolve o que? Alguns tipos de agricultura. Primeiro que é a agricultura itinerante. Tem itinerante nessa região, tem, principalmente aqui na Ásia e uma parte aqui da Oceania. Temos aqui a agricultura de jardinagem, temos o plantation e temos a agricultura moderna. Então a gente vai trabalhar esses 4 tipos de agricultura. Vamos lá para a agricultura itinerante. Ela vai ocorrer, não esqueçam, no sul e sudoeste da Ásia, também ali no norte da Oceania. O que é essa agricultura itinerante? Ela é um modelo agrícola milenar praticado em regiões de clima quente e úmido de diferentes continentes. Esse diferente continente aqui inclui tanto, gente, não tem que esquecer que inclui tanto aqui a Ásia, o Sudeste Asiático, o norte ali da Oceania, como o continente africano e o continente americano. Eles também têm essa agricultura chamada itinerante ou roça tropical. Ela se caracteriza por explorar a fertilidade do solo de uma determinada área durante alguns anos, até que revele sinais de exaustão, então de desgaste desse solo. Vamos lá, então, o que seria que a agricultura itinerante? Primeiro, são 5 processos. O primeiro processo é o que? Ele pega essa área de floresta, ele faz o desmate, depois ele faz a queimada. Essa queimada, gente, ela vai aumentar a fertilidade do solo em um curto período. Mas depois disso, o que vai ocorrer? O solo ele vai o quê? Ele vai se exaurindo essa fertilidade. Depois vem o cultivo. Esse cultivo vem de torno de 2, 3, dependendo da região, até 5 anos. Depois essa área ela é abandonada. Ok? Isso não é feito, gente, esse abandono da área ou esse rodízio, ele não é feito de propósito. Ele é feito o quê? Porque justamente se aplica técnicas tradicionais. Essas técnicas tradicionais, por exemplo, sequer tem a utilização de tratores, muitas das vezes no arado da terra. Esse plantio é feito de forma manual, a colheita também. O armazenamento de forma precária. Então isso ocorre o quê? Como não tem aplicação de tecnologia nesse tipo de agricultura, a tendência é o quê? O abandono da terra pelo agricultor. Quais os impactos provocados pelo esse tipo de agricultura? Primeiro aqui é a chamada lixiviação do solo. Essa lixiviação do solo, o que é lixiviação? Esse solo, gente, ele é lavado. Tá? Por quê? Porque grande parte dessas regiões, em algumas regiões tropicais, você vai ter aqueles períodos de 6 meses de chuva. Imagina se você lá faça um desmatamento, você vai a queimada, e você faz isso aqui já em cima do próximo período chuvoso. Isso é um desastre. Por quê? Porque o solo vai ficar ali exposto, a chuva vai acabar levando seus nutrientes. Essa lixiviação, o quê? O solo vai sendo lavado. Os nutrientes vão sendo arrastados para outras áreas, fazendo com que esse solo ele empobreça de forma muito rápida. Então esse é um primeiro impacto da agricultura itinerante. O segundo impacto é o quê? É a perda da biodiversidade. Gente, quando falando de biodiversidade, não estamos falando só de espécies animais. A gente está falando principalmente das espécies vegetais, da qual elas não conseguem se locomover. Então, espécies animais elas ainda conseguem se locomover. Claro que algumas acabam perdendo seu habitat e acabam, por falta de alimentos, acabam morrendo de incêndio e assim por diante. Mas o mais prejudicado aqui é o que? É a biodiversidade vegetal. As plantas não conseguem se locomover, elas são fixadas no solo. Então, acaba o que? Ela sendo destruída pelo esse processo. O segundo aqui, segundo a coisa, é o aumento dos gases do efeito estufa. Durante as queimadas, se emite o CO2, né, o gás carbono, que vai para a atmosfera. E acaba ali aumentando ali a temperatura
do ar atmosférico. Na Ásia, apesar da atual tendência de substituição para sistemas permanentes e sedentários, ou seja, em que não há um abandono de uma área cultivada, o modelo de roça persiste em locais específicos do sul e sudeste do continente, principalmente nas encostas e vales de áreas montanhosas do nordeste da Índia. Então, esse modelo, a tendência dele é o que? É ele evoluir para outros modelos de agricultura, por exemplo, como a moderna. E em que lugar ele acaba, quais são os países que ainda persiste esse tipo de agricultura? No nordeste da Índia, no Nepal, na Tailândia, Bangladesh, o Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia e a Papua Nova Guiné. São regiões ainda que persiste essa técnica, né, chamada de agricultura itinerante. Esse aqui é o agricultura itinerante no Laos. Tá vendo depois da queimada? O solo está ali exposto. Essa exposição do solo faz com que há o processo de lixiviação. E às vezes aqui, dependendo da situação de declive do solo, pode ter até processo de deslizamento de terra. Ok? Esse aqui é o agricultura itinerante na Nova Papua Nova Guiné. Gente, o interessante aqui é o uso de técnicas tradicionais. Você está vendo algum tratorzinho aí arando? Não. As mulheres estão fazendo o quê? Estão ali com enxada, estão ali com pás. Tá? Esse é o cultivo da batata doce. Então, vocês têm uma ideia, esse cultivo ainda é feito de quê? De forma tradicional. Vamos lá para a agricultura de jardinagem. Só se refere a jardim? Não, apesar da palavra jardinagem, não se refere a jardins, tá? Mas a paisagem nos dá essa noção que fosse um jardim. Vamos lá. Ela vai ocorrer aonde, professor? Principalmente na Ásia, tá, gente? Essas agriculturas de jardinagem. Principalmente, vamos lá, o volume de chuvas, gente, elas se concentram ali durante os meses do verão, associada ali ao que? A um relevo íngreme. O que é um relevo íngreme? É um relevo com um declive acentuado, tá bom, gente? Esses relevos íngremos justamente são o quê? Em regiões de encosta de montanhas ou de planaltos, tá, gente? E outra coisa, eles acabam utilizando aqui também os vales e regiões planas, como vocês estão vendo aqui, ó. Você tem aqui, ó, essa região, ó, região íngreme, de uma montanha para outra, você tem um vale aqui, ó. E você já tem outra montanha. Então acontece, o processo de jardinagem ele ocorre tanto nessa área onde está o declive, como no próprio fundo do vale, como do outro lado do vale ali, ok? Então, ela trata-se de quê? De uma agricultura de jardinagem. Essa agricultura de jardinagem, ela é o quê? Qual é o principal cultivo na agricultura de jardinagem? É o arroz. Então, o arroz ele corresponde o quê? À base da economia de subsistência de uma numerosa mão de obra camponesa de suas famílias. Gente, o Sudeste Asiático e o extremo Oriente, você vai achar o quê? Onde países onde 40, 35, 45% da população ainda mora no campo. Tem países, por exemplo, como o Laos, que grande parte da população ainda é rural. Pouca gente mora nas cidades, grande parte mora ainda na zona rural. Então, nessas regiões que há o quê? Regiões onde a presença de montanhas, de planaltos de grande altitude faz com que desenvolva esse tipo de agricultura, principalmente com base no que? No arroz, o alimento típico dessa região asiática. Então trata-se de quê? Da agricultura de jardinagem, principalmente da riscicultura. Riscicultura é o quê? É o cultivo do arroz. Isto é, a cultura do arroz, que corresponde à base da economia de subsistência da numerosa mão de obra camponesa de suas cidades e suas famílias.
Esse tipo de agricultura é realizado em solos situados nos vales de grandes rios, cuja construção de diques e canais visa regular e distribuir as águas. Após o mês das chuvas, segue-se longo período de seca. Então, outra coisa, utiliza-se o vale de grandes rios justamente para poder fazer esse processo de irrigação. Vamos lá. Dentro da agricultura de jardinagem, se desenvolveu o quê? Técnicas, justamente para poder o quê? Vencer esses relevos muito íngremes. Vamos lá. Então, a técnica de terraceamento é aplicada em terrenos de grande declividade para reduzir a perda do solo pelas enxurradas de verão. Então, por que eles é feito dessa forma? Justamente a água, a tendência da água é cair dessa forma. Como ele faz o seguinte, lá em cima é o que? A primeira quebra. Então, a água, antes de ela correr para cá, ela vai o quê? Vai correr para cá. A tendência da água é correr nessa forma aqui, ó. Então, o que? Isso quebra o quê? Quebra a velocidade da água e você faz o controle dela. Então, essa enxurrada ela é controlada por quê? Por esses terraceamentos. Outra coisa que acompanha os terraceamentos é o quê? As curvas de níveis. Então, as curvas de nível também vai dar o quê? Um controle maior na velocidade da água. Então, ele vai também, cada curva dessa vai quebrando a velocidade. Então, você tem o terraceamento, juntamente com o quê? Com as curvas de níveis, vai fazer com que essa água seja controlada, fazendo com que você tenha o quê? Essa possibilidade de cultivar nesse terraceamento. É como fosse o quê? Uma escadaria bem grande. Vamos lá. O nosso terceiro sistema, plantation. Gente, esse modelo aqui agrícola, ele é um modelo que foi usado no século XVI, XVII, XVIII e ainda continua o quê? Sendo usado. Vamos lá. Esse modelo agrícola está caracterizado por grandes extensões de terra, é a primeira característica, para o plantio de um só produto, então é só um cultivo, ou é cana-de-açúcar, ou é café, né, ou algodão e assim por diante. Exploração de trabalho forçado, né, isso aqui era no passado, ou mal remunerado e produção destinada à exportação. Então, hoje em dia, alguns países, o plantation aqui, ele está relacionado ainda com a questão do trabalho forçado ou trabalho mal remunerado. Forçado você não tem, porque é o quê? Até o século XIX se utilizava o quê? O trabalho escravo. A partir do século XIX você vai ter o quê? Vai ter a remuneração. Claro que a partir de agora essa remuneração não é aquela, eu vou ficar rico trabalhando, plantando cana-de-açúcar. De maneira alguma. Eles são realmente mal remunerados. Dos séculos XVI a XIX, as administrações inglesas e francesas estabeleceram monoculturas de produtos tropicais na Ásia e na Oceania. Na verdade, essas administrações inglesas e francesas acabaram copiando o quê? As portuguesas. Os portugueses foram os primeiros o quê? A aplicar o plantation na América, principalmente no Nordeste brasileiro e o quê? Na cana-de-açúcar. A partir daí houve o quê? Uma cópia desse modelo na América Central e em toda a América do continente americano. Houve também o quê? Esse replicamento na onde? Na Oceania e na Ásia. E na África também. Vamos lá. Então, o plantation na atualidade. Como que na atualidade? Vamos lá. Um dos sistemas de plantation hoje em dia é o quê? A plantação de seringueiras. Uma seringueira ela não é uma planta ou uma árvore da Amazônia? Sim. É uma árvore endêmica da Amazônia. Mas uma árvore que ela foi o quê? Ela conseguiram levar ela daqui e adaptá-la onde? Na Ásia. Então acontece, na verdade, isso foi feito lá no final do século XIX, pelo inglês, justamente a Europa. Ela não queria ficar dependendo da borracha brasileira, só tinha borracha brasileira, só tinha a borracha, a seringueira. Ela é endêmica da nossa região, ela não tem em nenhuma outra região do planeta, não tinha até então. Então foram levadas do Brasil 70 mil mudas. 70 mil mudas, elas foram o quê? Elas foram plantadas nessas regiões coloniais da Inglaterra, tanto no continente africano como no continente asiático, principalmente na região da Malásia.
Então, a partir daí, a seringueira ela é plantada no sistema de plantation. É interessante isso. Vamos lá. Outro também produto aqui é o chamado óleo de palma. Esse óleo de palma aqui, ela é, por exemplo, o nosso dendém. E lá ela é conhecido como óleo de palma. Também é um produto muito utilizado no sistema de plantation. Qual, gente, o impacto do sistema de plantation, né, para o meio ambiente? Esse sistema de plantation para o meio ambiente, ele é o quê? Vamos lá, primeiro, é a substituição da rica biodiversidade da floresta equatorial, por quê? Por monoculturas, ainda de espécies arbóreas e também condenada por vários pesquisadores. O problema, gente, é que esse tipo de, você pega a seringueira, aquela da floresta amazônica e leva para o sudeste asiático, significa o quê? De uma forma ou de outra, ela vai acabar o quê? Impactando essa região florestal. O interessante é o seguinte, que as seringueiras do sudeste asiático elas não sofrem com fungo. Na Amazônia, as seringueiras, de vez em quando, que elas ficam vulneráveis em regiões abertas, elas podem o quê? Elas podem ser atingidas por esse fungo, e esse fungo mata as seringueiras. Por isso que o sistema de plantation na Amazônia nunca deu certo, devido a esse fungo. Quando ela foi levada para a Ásia, ela foi levada sem esse fungo. Hoje em dia, por exemplo, qualquer avião que venha da América do Sul, principalmente levando qualquer tipo de, vamos lá, qualquer produtos ligados à floresta, como castanha do Pará, ou outros produtos diretamente de floresta da floresta amazônica, eles são passados por uma rígido controle, para ver se não tem esse tipo de fungo. Porque se esse fungo chegar nas seringueiras do sudeste asiático, vão eliminar toda a borracha da Ásia. Então, se esse fungo chegar um dia nessas seringueiras, vai eliminar todas as seringueiras do sudeste asiático. E temos aqui também essa questão do plantio do óleo de palma. O sudeste asiático alerta-se sobre a ameaça de tal modalidade agrícola exerce sobre os ecossistemas que vivem orangotangos, rinocerontes brancos, entre outras espécies. Também a óleo de palma também é outra palmeira que vem sendo o quê? Vem substituindo grande parte da floresta do sudeste asiático. Também ali são dois produtos que estão impactando essas florestas tropicais. Então, essa é a coleta de látex das seringueiras cultivadas no sistema de plantation na Malásia, diferente da Amazônia, que uma fica a 200, 300, 400 metros longe da outra, essa aqui fica em menos de 5 metros. Essa aqui é a extração do óleo de palmeira, né? Óleo de palma no Sri Lanka, que é o nosso dendém. Vamos lá para a agricultura moderna. A agricultura moderna. O modelo de agricultura moderna reflete o espaço geográfico rural da terceira revolução industrial ao basear o crescimento de sua produtividade com a adoção de tecnologias modernas. Então a gente tem que ter ideia, gente, que a agricultura moderna ela está o quê? Ela está aqui na vanguarda da revolução industrial. Então está na vanguarda da revolução industrial. Vamos lá. Ela também está aqui na questão, como chamamos de o quê? Agricultura de precisão. O que é essa agricultura de precisão? Vamos lá. O quê? Gente, a agricultura de precisão ela vai usar o quê? Todos os recursos tecnológicos. Para quê? Para aumentar a produtividade no campo. Então, utiliza sinais eletromagnéticos emitidos por satélites em órbita, justamente na questão do GPS, para poder saber. Mas você fazer na colheita, para você ter ideia, para fazer um distanciamento correto entre uma colheitadeira e outra colheitadeira, ela é feita hoje através do que? Do sistema GPS, que é um sistema que abrange um sistema de 24 satélites, que faz dar o georreferenciamento de qualquer coisa que está aqui na Terra. Da informação online, entre outros aspectos, atualização de tempo em tempo, comportamento meteorológico, ou mede e calcula a quantidade adequada de luz, água e nutrientes para as plantas. Tem esse outro componente. Essa questão aqui também a gente tem que ter ideia, essa questão da questão meteorológica. Por exemplo,
vou fazer a colheita agora, mas vai chover. Então, eu aguardo a chuva, depois eu faço a colheita, porque se eu fazer a colheita no meio de uma chuva, é capaz de trator atolar, é capaz de eu ter perda. Então, isso é muito importante. Outra coisa, tem a questão também das sondas que são aplicadas no solo com sensores, e esse sensor é mede que é a umidade do solo, para ver se a planta ali já está precisando de uma água ou não. Então hoje, e outra coisa, esses sensores são ligados a computadores, são ligados num sistema offline, online, né? Um sistema online, para poder o quê? Ter acesso a todos esses dados. Então, hoje, a grande parte da agricultura moderna da Europa, ela está o quê? Está já nesse patamar, da terceira para a quarta revolução industrial. Né? A pesquisa genética aplicada às sementes, tem lá os transgênicos. O que é transgênico? São o quê? São alimentos modificados geneticamente. O primeiro aqui com maior sucesso foi a soja. Além do que, ela ser resistente a algumas pragas, ainda teve o que? A resistência, a adaptação a certos tipos de clima. Vamos lá, aprimoramento dos insumos procedentes da indústria química, entre outros, como os defensivos agrícolas. Alternativas muitas vezes sustentáveis para a geração de energia necessária para diferentes etapas da produção. Aí eu posso aqui, a gente vai ver que em determinadas áreas eu posso fazer esse aproveitamento, né, da produção de energia. Então vamos lá, a colheitadeira interligada para o sistema de GPS na Alemanha. Então, o satélite dá o quê? Dá o posicionamento dessa máquina aqui, né? Se ela é para ir em linha reta, para fazer curva ou não. Então, isso é tudo que é monitorado pelo sistema de GPS. Então, justamente é ligado para isso. Eu tenho aqui o Instituto de Biotecnologia em Sementes em Leipzig, na Alemanha. Eu tenho aqui a indústria de fertilizantes na França. Gente, fertilizante, gente, ele faz o quê? Ele que vai enriquecer o solo, ok? Ele vai suprir ali a fertilidade do solo. Olha aqui, o uso de turbinas eólicas em áreas agrícolas da Alemanha. Então ali, essa é uma região de pasto, de criação de gado. Ao mesmo tempo que estão criando o gado ali, também vão estar ali gerando energia elétrica. Vamos lá. Então, outra coisa interessante aqui é a questão do que? Na nossa hoje, gente, na economia globalizada, o que foi ocorrendo? O mercado financeiro internacional, ele passou o quê? A investir em grandes grupos de empresas ligados ao que chamamos hoje de quê? De agronegócio, ou ligado tudo aquilo que cerca o quê? O agronegócio, desde produtores de empresas que produzem fertilizante, os defensivos agrícolas, que produzem o quê? Empresas que produzem sementes, empresas que façam transporte agrícola e assim por diante. Então, o mercado, essa economia globalizada, a questão da globalização da economia fez com que todos os países tivessem o quê? Essa cadeia de produção alimentícia tivesse integrada. Por exemplo, hoje o Brasil exporta o quê? Soja para a China, frango para o Japão, carne para o Oriente Médio e para todo mundo. Então, você tem ideia, mas por que isso é possível? Por causa dessa economia globalizada. Então, grandes grupos de empresas também passaram ao quê? A observar esse mercado que estava crescendo e se desenvolvendo também. Então, grandes grupos de empresas aqui, gente, vão dominar cadeias produtivas. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão atuar em toda a cadeia produtiva do plantio à venda no comércio. Então, agora as empresas elas não vão só, por exemplo, produzir café. Eu só vou torrar, embalar e vender o café. Não, eu não quero isso. Eu vou, desde o que? Eu vou ter acesso aqui a melhoramento na minha semente do café. Isso dá exemplo do café, tá, gente? Então, vou dar um melhoramento na semente do café, transformar essa semente em uma semente mais produtiva, com um sabor melhor do café,
um paladar melhor. E eu vou ter agora, além disso, eu vou ter fazendas. Então eu vou trabalhar a semente. Eu vou ter lugar onde fazer o plantio dessa semente. Onde vai ter o que? Essas fazendas. Essas fazendas vão produzir esse café. Esse café vai o quê? Vai para a indústria de café, onde vai passar pelo processo de torrefação, né? Ele vai ser moído, ele vai ser empacotado e ele vai ser vendido no mercado. Então isso chama-se uma cadeia produtiva, que vai desde a sua produção até o consumidor. Então chama-se uma cadeia produtiva. Então essa cadeia produtiva hoje, grandes empresas, grandes grupos econômicos, eles passaram o quê? Ver isso como um grande lucro, já que a população tem o quê? Ela tem que consumir. Dá um exemplo aqui da Nestlé. Então a Nestlé aqui, ó, por exemplo, ela tem o quê? Ela tem fazendas de café. E quando ela não tem uma fazenda que é dela, ela tem uma fazenda tipo autorizada. Então todo o café ali é monitorado, né, desde o seu plantio até a sua colheita. Então ele é mandado para os processos de torrefação e o processo de empacotamento e posteriormente o que? A venda. Então todo esse processo aqui, hoje em dia, essa cadeia de produção, não era só antigamente o que a Nestlé fazia, era torrar, moer e pronto. Hoje não. Hoje ela já interfere desde o plantio, a colheita, ao transporte, a seleção das sementes, a seleção do produto, processo de torrefação, processo de moagem, e o processo de empacotamento e a venda, tá? Tanto no atacado como no varejo. Vamos lá. Agora eu tenho aqui os dois espaços, o espaço rural e o espaço urbano. Você está vendo aqui as setinhas. Vamos lá. O espaço rural fornece para o espaço urbano. E isso, quando eu falo espaço urbano, gente, é tanto o quê? De forma indireta ou direta para as pessoas. A forma direta para as pessoas seria o quê? Os alimentos, as frutas. A forma indireta seria o quê? O couro, seria o quê? O algodão e assim por diante. Então temos aqui lá o algodão, o trigo, né? A carne, né? A madeira, as frutas, as verduras, o leite. Então isso são o quê? São produtos, né, que o espaço rural manda para o espaço urbano. E o espaço urbano tem essa carência, tem essa dependência. Essa dependência ela foi, com o tempo e com o aumento da utilização da tecnologia, fez com que o campo agora tivesse também o quê? Uma relação, ou a inter-relação, ou a interdependência com quem? Com a cidade. Agora, o campo ele necessita dos implementos agrícolas, ele precisa dos tratores, eu preciso o quê? Dos adubos, eles precisam das sementes para produzir. Então aqui eu tenho um ciclo, tá? de dependência entre esses dois espaços, o espaço rural e o espaço urbano. E a tendência é sempre o quê? Aumentar o quê? A relação entre esses dois, deixá-las mais densa. Nós falamos muito sobre os avanços tecnológicos da humanidade, como energia, carros, internet, e é inegável que essas coisas estão evoluindo cada vez mais e mais rápido. O que não falamos muito é que para tudo isso ser possível, uma grande evolução teve que ocorrer no setor mais importante da humanidade, a agricultura. Veja bem, o mundo moderno nos dá uma vida com uma quantidade de facilidades que às vezes não damos o devido valor. Primeiro, que nós temos um lugar seguro para viver, com eletricidade, internet e água vindo até a sua casa. E segundo, e talvez o mais importante, não precisamos produzir nossa própria comida, resolvendo tudo com uma rápida viagem ao supermercado, onde temos à disposição praticamente tudo o que precisamos a um preço bem acessível. É estranho pensarmos que isso é normal hoje e pensar em produzir o próprio alimento é algo estranho. Mas se analisarmos, seria impossível a humanidade evoluir a ponto de pensar em exploração espacial se estivéssemos muito ocupados produzindo o próprio alimento. Agora, o quão rápido evoluímos na produção de alimentos? O quanto ainda temos para evoluir? E o que nos espera no futuro? Essas são exatamente as perguntas que responderemos neste vídeo. Até o início do século XX, produzir o próprio alimento era o meio de vida padrão, onde a maioria dos alimentos vinham de pequenos produtores rurais próximos,
onde era cultivado aquilo que a terra e o clima permitiam. E essa não era a atividade econômica da época, era a atividade de sobrevivência. A maioria da produção servia para alimento próprio e de sua família. Segundo o artigo de D.B. Grigg, intitulado The World's Agricultural Labor Force, 1800 to 1970, até o fim do século XIX, 3/4 da população mundial economicamente ativa estava empregada na agricultura. Porém, as coisas começaram a mudar a partir dos anos de 1900. Segundo dados do artigo, em 1900 aproximadamente 72,1% da população mundial trabalhava na agricultura. Até 1970 esse número tinha caído para 51%. Segundo Grigg, esse movimento ocorreu primariamente pelo crescimento na especialização do trabalho rural, aumento do comércio e industrialização, que somados geraram um aumento na produtividade. E esse percentual cai até hoje. Segundo dados do Banco Mundial, em 1991, mais de 43% da população mundial ainda trabalhava na agricultura. Em 2020, apenas 26%. Agora, mesmo sendo uma queda vertiginosa, passando de 3/4 da população para 1/4 trabalhando na agricultura em pouco mais de 100 anos, talvez você esteja pensando que esse ainda é um número alto. Afinal, 1 em cada 4 pessoas trabalha na agricultura. E de fato isso é verdade. Esse número não representa a realidade nem do Brasil, que é referência no setor, e muito menos de um país desenvolvido. Por mais que o avanço tecnológico tenha reduzido a participação na mão de obra na agricultura global, os países mais desenvolvidos tiveram uma redução muito mais expressiva. Nos países mais desenvolvidos, a queda foi de 48% em 1900 para 13% em 1970, segundo Grigg, enquanto nos países em desenvolvimento caiu apenas de 77,9% para 65,2%. Isso aconteceu primariamente pelo grande aumento da produtividade puxado pela Revolução Industrial, máquinas motorizadas, energia elétrica, sistemas de irrigação, entre uma série de outros avanços que permitiram que regiões mais desenvolvidas produzissem cada vez mais, com menos pessoas em uma mesma área de terra, ou até em espaços menores. Ao mesmo tempo, a industrialização impulsionou o êxodo rural, onde cada vez mais pessoas foram migrando do campo para as cidades, buscando melhores trabalhos e condições de vida. O aumento de produtividade fez com que o valor do trabalho em uma fábrica ou em outra atividade em grandes cidades valesse muito mais que a mesma mão de obra no campo, o que com o crescimento do mercado global fazia muito mais sentido eu importar alimentos do que produzir eu mesmo. Assim, um país realoca a sua mão de obra que antes ficava no campo para as fábricas, em contrapartida, exportando máquinas e outros bens industrializados, que geram um lucro muito maior. É claro que nenhum país terceiriza 100% da produção de alimentos, visto que é algo de necessidade básica da população. Porém, focar onde você é mais eficiente e terceirizar atividades de baixo valor agregado parece ser uma estratégia lógica. Isso é exatamente o que acontece na vida de uma família que começa a aumentar a sua renda. Atividades mais simples começam a deixar de fazer sentido serem feitas. Por exemplo, por que você iria cortar a sua grama, limpar sua casa ou lavar o próprio carro, quando a sua hora de trabalho vale mais do que a hora de uma pessoa especializada nisso? Dessa forma, países com maior disponibilidade de terra para a produção, climas mais favoráveis e mão de obra mais barata se tornam o destino ideal para aquilo que não é tão economicamente interessante para um país mais desenvolvido produzir. E o Brasil é um desses lugares. Segundo o artigo Alternatives to Food Import Dependency, de U. Wedding, publicado em 2013, a dependência de importação já vinha se tornando um problema em regiões subdesenvolvidas, com destaque para o Oriente Médio e África subsaariana. Segundo Hering, a importação prejudicou diretamente o desenvolvimento rural desses países, impossibilitando ou severamente limitando a capacidade de autossuficiência na produção de alimentos, que por sua vez foram prejudicados com os aumentos de preços. Mas esse não é um problema exclusivo de países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos também estão atentos à dependência internacional de alimentos, e a pandemia de 2020 deixou isso ainda mais claro. Ao longo de 2020, essa visão foi um tanto comum, especialmente em países desenvolvidos. Segundo a matéria do Food Safety Tech, a falta de insumos reduziu a produção de alimentos, a incerteza fez com que pessoas o estocassem e a redução de serviços fez com que os produtos simplesmente não chegassem ao consumidor. O termo mais usado para descrever esse tipo de problema é Food Security, ou segurança alimentar em português.
O termo começou a ser usado após os eventos da Primeira Guerra Mundial, onde ficou evidente que se um país conseguir controlar o suprimento de alimentos de um país, ele consegue controlar uma nação. Porém, hoje, a segurança alimentar tem muitos outros significados, mas entre os mais comuns, como citados por George André Simon, estão disponibilidade, que significa ter quantidades suficientes de alimentos; acesso, onde o alimento consiga chegar fisicamente até a pessoa e ela tenha condição econômica de obtê-lo; utilização, que implica que o alimento deve conter capacidade de suprir uma pessoa no quesito nutricional, o que é determinado pela qualidade, variedade, condição que o alimento chega no consumidor final e o modo de preparo; e a estabilidade, que inclui que os outros pontos sejam acessíveis a todo momento. Essas premissas foram comprometidas em 2020. Os obstáculos na importação e exportação dificultaram o acesso a alimentos em países que dependem mais do mercado internacional. A redução nos serviços dificultou que os produtos chegassem ao consumidor final, especialmente por problemas logísticos, e a instabilidade econômica limitou a capacidade de muitas famílias de comprar comida. No momento desse vídeo, a pandemia ainda não terminou, mas esses problemas já vêm sendo discutidos, o que pode impactar em mudanças em toda a cadeia de suprimento global por alimentos. Mas agora, independente de mudanças logísticas, o crescimento populacional vai colocar uma pressão significativa na capacidade produtiva, especialmente considerando a limitação da capacidade de produção no modelo atual. Quão importante é nos prepararmos para isso e quão sério é? Ao mesmo tempo, a população está aumentando. Até 2050, a população mundial deve chegar perto de 10 bilhões de pessoas, segundo dados das Nações Unidas. Isso representa um crescimento populacional de mais de 25% em apenas 30 anos. Se isso não fosse preocupante o suficiente, temos ainda o crescimento da classe média mundial, o que não deve ser interpretado de forma errada, já que o aumento de poder de compra da sociedade é muito bom. O problema nesse caso é que aumenta a demanda por carne, o que pode ser ainda mais preocupante. Não me leve a mal, eu sou gaúcho, eu adoro carne, mas aqui estão os dados de por que isso pode ser preocupante. De toda a superfície da Terra, apenas 29% é terrestre. Os demais 71% são água. Dessa superfície terrestre, só 71% é habitável, enquanto 10% estão abaixo de geleiras e 19% são terra árida. Dessa área habitável, 50% é destinado à agricultura, 37% são florestas, 11% são de arbustos ou pastagem, 1% de água potável, como rios e lagos, e 1% de área urbana, com todas as cidades do planeta. Desses 50% destinado à agricultura, 77% é destinado para a criação de animais, desde o espaço físico para a criação, quanto ao cultivo para alimentá-los. Apenas 23% de fato é usado para o plantio do alimento que consumimos. E mesmo que 3/4 de toda a terra produtiva seja destinada à produção de carne e derivados, isso representa apenas 18% do consumo calórico global, entre carne, leite e ovos. 82% das calorias vêm de grãos e vegetais. Dessa forma, o crescimento populacional aumenta a demanda de alimentos, que tem um espaço físico limitado. Ao mesmo tempo, o crescimento da classe média coloca pressão para o aumento da produção de carne, que compete diretamente com a produção de grãos. No caso do gado, o animal chega a consumir 7 kg de grãos e mais de 15 mil litros de água para cada quilo de carne que ele produz. Mas ao longo da história, a humanidade sempre enfrentou adversidades e estamos aqui até hoje. E nesse caso, não é diferente. E quem parece estar liderando é a Holanda. Embora seja um país pequeno e com alta densidade populacional, onde o custo da terra e mão de obra são caros, a Holanda conseguiu se tornar o segundo país que mais exporta alimentos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E isso só aconteceu porque eles viram que precisariam ser mais eficientes para serem competitivos no mercado global. Com limitações geográficas, eles viram que o caminho tradicional de aumentar o número de hectares de produção não era uma possibilidade. Assim, o único caminho seria aumentar a produção por hectare. Dessa forma, eles decidiram investir no que é conhecido como agricultura de precisão. Segundo o coordenador geral de tecnologia, inovação e recursos genéticos do MAPA,
Fabrício Vieira Juntoli, conforme a matéria da revista Globo Rural, a agricultura de precisão, ou simplesmente AP, compõe um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva e permite uma exploração mais racional dos sistemas produtivos, levando à otimização do uso dos insumos, ao aumento da lucratividade, da sustentabilidade e à minimização dos impactos ambientais. Basicamente é usado tecnologias como inteligência artificial, análise de Big Data, geolocalização, automação e robótica para automatizar processos e tratar cada planta de forma individual, dando exatamente o que ela precisa, o que por sua vez reduz muito o consumo de água, energia elétrica, adubos e pesticidas, com o mínimo de impacto no meio ambiente. Ok, mas na prática, como exatamente eles estão fazendo isso e quais são os resultados? Quando você tem limitações de recursos, eficiência se torna o único caminho, assim como uma parceria do governo, instituições de ensino e a iniciativa privada. Eles foram abrindo um novo caminho para a produção sustentável. Seu lema? Produzir o dobro de alimento com metade dos insumos. O seu modelo de produção em estufas é o que mais impressiona. A eficiência atingida na produção de tomates, por exemplo, é incrível. Em um cenário convencional de plantio no campo, na Espanha, você consegue produzir em média 4 kg de tomate por metro quadrado. Em uma estufa tecnológica na Holanda, você consegue produzir 80 kg de tomate por metro quadrado, que representa 20 vezes mais e talvez o mais interessante, com apenas 1/4 do consumo de água. A Holanda é líder na produtividade de tomates, assim como pimenta, pimentão e pepinos. Além disso, estão no topo da lista para batatas, cebolas, cenouras e outros. Isso só acontece porque eles conseguem produzir muito mais por metro quadrado, consumindo muito menos. Para atingir isso, existe uma série de avanços tecnológicos ocorrendo todos os dias, desde estudos buscando quais os melhores tipos de LED para aumentar a resistência a pestes e aumentar o valor nutricional, até o uso de mini drones autônomos que supervisionam a plantação, localizam larvas e as eliminam. Dentro das estufas eles conseguem replicar qualquer clima do mundo, e todo o controle do ambiente é realizado por inteligência artificial, que analisa o cultivo e adapta o clima, como temperatura, iluminação e umidade. Todas essas técnicas combinadas em larga escala podem no futuro reduzir drasticamente 1. O consumo de água, 2. A contaminação da água e 3. A degradação do solo, causada pelos meios tradicionais de cultivo, ao mesmo tempo que produz mais, com um custo menor, com menos agrotóxicos e em um espaço menor. A indústria pecuária na Holanda também busca grandes mudanças no setor. A empresa Nielsen, por exemplo, descarta a ideia de que não vai existir alimento no mundo para alimentar os animais. Segundo o site Dutch Review, a empresa produz 90 toneladas de alimento para animais somente de sobras da produção agrícola. A Holanda não espera se tornar a nação que vai alimentar o mundo no futuro. Com todos os avanços tecnológicos sendo desenvolvidos, eles querem se tornar exportadores do conhecimento, para que qualquer país consiga replicar seu modelo de eficiência.